Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que nem todos os buracos negros são tão negros assim. Mas que história é essa? Buraco negro não deixa nem a luz escapar? Como que você está afirmando uma doideira dessa? Mas nós vamos entender tudo. Eu estou falando aqui dos núcleos ativos de galáxia e um trabalho sensacional que descobriu nada mais, nada menos do que 75 mil desses objetos espalhados pelo universo, e nós vamos entender a importância que eles têm para toda a evolução, principalmente das galáxias. Então vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, passe lá no Space Today 2, batemos 40 mil, estamos aí a 10 mil inscritos da meta inicial de 50 mil. 24 horas de astronomia na veia para você, documentários, tem cortes, tem podcast, tem conferências de imprensa, apresentações, um monte de coisa, fica 24 horas no ar, tudo em português, então tá tudo legendado, bonitinho para você lá, passe lá no Space Today 2 e o tema de hoje é buraco negro e quinta-feira no Ciência Sem Fim tem ninguém menos do que o Rodrigo Nemen, um dos caras que mais manja de buraco negro no mundo, então preparem aí, porque vai ser muito legal o papo, então vá lá, se inscreva no Ciência Sem Fim também. E é o seguinte, hein, eu estive lá no estúdio novo do Ciência Sem Fim, está bonito pra caramba, e vocês vão adorar, então, quinta-feira, Ciência Sem Fim, ao vivo, no estúdio novo, e com o grande Rodrigo Nemen, um dos caras que mais manja de buraco negro na face do planeta Terra. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. Bem, como eu falei, hoje o tema aqui é buraco negro. E buraco negro, todo mundo mais ou menos já sabe, né? Os buracos negros, vamos dizer assim, estelares, que são aqueles que têm massa ali dezenas, até dezenas de vezes a massa do Sol, né? Eles surgem quando estrelas que têm uma massa mais que 8 vezes a massa do Sol acabam explodindo em supernova, o caroço que resta dessa explosão tem 3 vezes mais a massa do Sol e aí não consegue aguentar, acaba colapsando em um buraco negro. O buraco negro, a principal característica dele, por isso que ele recebeu esse nome, é que ele não deixa nem a luz escapar da sua atração gravitacional. Por isso a gente não consegue ver esse objeto. O que a gente consegue ver são os efeitos desse objeto nas suas redondezas. Então a gente vê ou ele engolindo alguma estrela, ou a gente vê alguma estrela orbitando ele muito rapidamente, a gente consegue calcular a massa dele, ou seja, né? Então o buraco negro ele tem esse nome porque a gente não vê ele diretamente. Embora a gente tenha a foto do buraco negro hoje, que é a foto lá do buraco negro da galáxia M87, né? Ali a gente está vendo, na verdade, é como se fosse a sombra do horizonte de eventos do buraco negro. Porque aí nós já estamos falando de uma outra classe de buracos negros, que são os buracos negros supermassivos. Como que eles surgem? Aí é uma das grandes questões atualmente da astronomia. O James Webb está aí até para tentar resolver isso. A gente não sabe se os buracos negros supermassivos eles já nascem grande ou se eles vão crescendo ao longo do tempo, ou seja, fusões entre outros buracos negros que vão levando ao crescimento e à formação dos buracos negros supermassivos. Pode ser até que seja as duas coisas, dependendo da situação, mas isso é uma das questões, por exemplo, que o James Webb vai resolver. E entre os buracos negros supermassivos, existem aqueles que estão se alimentando vorazmente. Eu já fiz vários vídeos aqui disso para vocês, que são buracos negros que consomem uma grande quantidade de energia. E por isso eles têm um nome especial. Eles são chamados de núcleos ativos de galáxia. E os tipos, né, desses também eu já falei várias vezes aqui para vocês. Então o quasar, o blazar, galáxias do tipo Seyfert, radiogaláxias,
todos esses são exemplos de AGNs, como são chamados, que são os nucleoativos de galáxia. O que acontece? Eles começam a engolir uma grande quantidade de matéria, chega a um ponto que parte dessa matéria não cai no buraco negro, cria-se um disco ao redor dela, e esse disco ele fica superaquecido, super rápido, superaquecido, e começa a emitir energia. E ele começa a emitir energia em vários comprimentos de onda do espectro eletromagnético. E é assim, por exemplo, que muitos dos satélites, muitos dos observatórios acabam detectando esses objetos. Os núcleos ativos de galáxia têm um papel muito grande no desenvolvimento de galáxias. Por quê? Eles geram ventos fortíssimos e eles geram aqueles jatos de matéria também super intensos. Muitos desses jatos podem levar para longe, por exemplo, todo o gás, toda a poeira necessária para formar estrela, ou seja, existe uma ligação entre esse tipo de buraco negro, os de núcleo ativo de galáxia, com o desenvolvimento da sua própria galáxia, por conta de todo esse efeito que ele causa na galáxia, e os astrônomos hoje já conseguem estudar um pouco isso, já viram que em boa parte das galáxias que tem esse núcleo ativo está acontecendo uma diminuição na taxa de formação de estrela, que pode ser por conta disso, ou seja, tem uma ligação muito grande. Estudar esse tipo de objeto, estudar os núcleos ativos de galáxia, é muito importante para que a gente possa também entender como as próprias galáxias evoluem com o passar do tempo. O buraco negro aqui da Via Láctea, o Sagitários, a estrela, ele não seria um tipo desse, porque ele não gera todo esse jato de matéria, esses ventos fortíssimos, esse grande disco de acreção ao redor dele, nada disso. Então a Via Láctea, se a gente olhasse ela de fora, não seria um tipo de núcleo ativo de galáxias. Mas os astrônomos querem muito estudar esse tipo de objeto. Para estudar, eles precisam detectar. E para detectar não é fácil, porque nós estamos falando de buracos negros no centro das galáxias. E outra coisa também, as estrelas que estão ali no centro da galáxia, é muito fácil de você confundir ela com esse tipo de característica desses buracos negros. Por isso que, aliás, muita gente até pergunta, né, por que a gente estuda o espectro infravermelho? O James Webb é do infravermelho. Por que isso? Porque quanto mais informações dentro do espectro eletromagnético a gente tiver, melhor para caracterizar um objeto. Então, se você observa um mesmo objeto usando ultravioleta, a luz visível, o infravermelho, raios-x, raios gama, ondas de rádio, por exemplo, esses tipos aí de informação, você vai ter uma caracterização muito melhor do que se você observar aquele objeto usando, por exemplo, só o infravermelho, ou só a luz visível, ou só a ultravioleta. Então, os astrônomos o que eles querem é integrar todas essas informações obtidas em todos os comprimentos de onda para aí poder, então, definir o que é e o que não é esse tipo de objeto. E aí entra, né, lógico, de novo, as técnicas aí de machine learning, as técnicas de inteligência artificial, porque hoje existem telescópios, por exemplo, na Austrália, que conseguem fazer um mapeamento tridimensional do céu e detectar milhões de objetos, e dentro desses objetos os astrônomos querem descobrir quais são então os AGN, quais são então os núcleos ativos de galáxia. E para isso eles rodam esses algoritmos poderosos para poder identificar, porque esse objeto ele tem uma assinatura em determinados comprimentos de onda. Então, se você treina o seu algoritmo para ir atrás desse determinado tipo de assinatura, você consegue fazer com que ele, então, identifique rapidamente o que são AGNs, do que são estrelas, do que são outros efeitos que ocorrem ali e que podem confundir os astrônomos. E foi isso que os astrônomos fizeram. Eles rodaram tudo isso aí, rodaram esses algoritmos dele, rodaram isso em um grande conjunto de galáxias, para vocês terem uma ideia. Usaram aí base de dados com 494 mil galáxias, outra base de dados com 230 mil galáxias, e em cima dessas bases de dados eles conseguiram detectar 75 mil AGNs, ou seja, conseguiram detectar aí uma grande quantidade de AGNs, de núcleo ativo de galáxias, que agora podem ser estudados, e agora você pode ter uma ideia muito boa de como que
o núcleo ativo de galáxia, como esse tipo de buraco negro, como esse tipo de fenômeno afeta a evolução da galáxia. Porque, como eu falo, não só na astronomia, mas em qualquer área aí científica, em qualquer área, na verdade, né, você só vai entender um fenômeno quando você tiver muito dele para você estudar. Se você não tiver muito dele, você não tem uma base estatística muito boa. E sem a base estatística muito boa, você não consegue, então, fazer as suas previsões, você não consegue construir os seus modelos da melhor forma possível. Agora, com uma base de 75 mil AGNs detectados por todo esse sistema aí que os astrônomos criaram, então isso é muito interessante mesmo, é muito legal mesmo o que eles conseguiram fazer, e agora eles vão estudar e vão tentar entender qual é toda a relação que existe entre esses buracos negros, né, esses AGN, esses núcleos ativos de galáxia, com o crescimento, com a evolução das galáxias, e aí eles vão ter uma ideia muito boa do que pode acontecer, tá? Então tá aí um trabalho assim realmente muito interessante, onde foram detectados 75 mil buracos negros que não são tão negros assim, por isso que os astrônomos conseguiram fazer essa grande descoberta. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância, e ajuda mesmo porque com o like agora o YouTube está aumentando o alcance do vídeo. Então você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas? Senta o dedo no like com vontade, porque aí o vídeo vai ser propagado mais. O algoritmo agora está valorizando isso, então vou pedir para vocês, não custa nada, né? É só dar ali aquele likezinho ali que o vídeo vai ser propagado mais adiante. Nunca se esqueça também do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!